Rompendo com o autocentrismo. Aqui nesse vídeo, a Escola do Sentido convida você a pensarmos juntos sobre o fenômeno do autocentrismo e as formas de romper. Começamos esse vídeo pontuando, estabelecendo o quão importante é cuidar de si mesmo, não ignorar as dores físicas e emocionais, buscar o melhor, buscar ser saudável. É muito relevante que atualmente muitos de nós e que cada vez mais pessoas busquem cuidar de si mesmos. Houveram outros tempos em que muitas pessoas esqueciam de cuidar de si, né? Estavam tão dedicados a outra pessoa, a um projeto, a uma família, ao trabalho, de uma forma exacerbada, que fazia com que a pessoa se despersonalizasse, descuidasse de si mesmo, descuidasse de suas dores físicas, inclusive, um trabalho repetitivo e que a pessoa não percebe, mas está ficando adoecida das articulações ou de algum tipo de adoecimento ligado aos membros ou ao peso que carrega. Também isso em termos emocionais. Às vezes o trabalho ou a situação não é pesada em termos físicos, mas tem uma forte carga emocional. E durante muito tempo, muita gente simplesmente negligenciou isso, ou não estava informado o suficiente, ou fugiu de algum modo de considerar isso e acabou adoecendo por não cuidar de si mesmo, por não dar atenção às suas dores físicas, às suas dores emocionais. Então, esse movimento de buscar o melhor para si mesmo, de não ficar se anulando sempre, né? Que é uma coisa que também, em outros tempos, tinha bastante e que cada vez mais as pessoas vêm questionando e repensando essa ideia, o não anular a si mesmo, mas colocar-se como alguém importante na própria vida, protagonista da própria vida, buscar o melhor para si mesmo, buscar o que é saudável, é sim muito importante. O que a gente quer trazer aqui como questão nesse vídeo mas e quando essas passam a ser as únicas coisas que você vê e você busca? O questionamento que a gente traz aqui é quando aquilo que é um caminho interessante torna-se algo engessado, torna-se o único caminho que alguém enxerga, que alguém busca, desconsiderando as outras possibilidades, desconsiderando que existem diversidade de momentos, diferentes situações. Taline, por que você está problematizando isso, né? Porque a gente tem percebido, né, na experiência do acompanhamento clínico, muitas pessoas que foram de um polo para o outro, do descuido, do anular-se, do não perceber-se, do não dar voz àquilo que sente, ao extremo oposto. Então, só vale agora o que eu sinto, só vale agora o que eu penso, tudo o que importa é cuidar de mim, da minha paz de espírito, e que seja melhor para mim e saudável para mim, ponto. Né? E se enrijece nesse outro polo. Então, a gente coloca aqui. E quando tudo que você faz é buscar estar bem, controlado, em paz em qualquer situação, quando tudo que você faz é ver se o que acontece te fez triste ou feliz, sem conexão com o que fez com os outros. E quando tudo que você faz é buscar desenfreadamente o que se mostra bom para você, para o seu bem-estar e nada mais. Como eu disse, nós estamos aqui com essas indagações descrevendo o polo oposto daquele comportamento de autoanulação, de esquecimento de si, de não ouvir as próprias dores, né? Tanto físicas como emocionais, como a gente estava colocando aqui. O polo oposto é só ouvir isso agora. Só ouvir as próprias dores, só ouvir aquilo que lhe interessa, só considerar a si próprio, né? E é disso que a gente está falando aqui no vídeo, problematizando. Esse autocentramento é excessivo, né? Estar sendo uma pessoa centrada é extremamente importante. Inclusive, a gente vai comentar um pouco mais já sobre isso. Agora, quando esse centrar-se vira o único movimento possível
e tudo precisa girar em torno de mim, do que eu sou, e do que eu penso, e do que eu sinto, de como eu estou, isso pode se tornar um problema, né? Um problema complicado para a própria pessoa, para as pessoas que convivem e gostam dela, né? E para o próprio caminho dela na vida. Então, um ponto que a gente queria estabelecer aqui também é que nós não estamos, aqui no vídeo, querendo entrar numa questão ético-moral, de se essa expressão de autocentramento ela é certa ou errada em termos éticos, em termos morais, de convivência com o outro, mas de uma questão existencial, do que é constitutivamente humano. Então, partindo da fundamentação teórico-metodológica da logoterapia e análise existencial, que baseia os nossos vídeos aqui do canal, da Escola do Sentido, a gente vai trazer aqui para fundamentar a nossa conversa nesse vídeo o termo da autotranscendência. Então, tendo em consideração, tendo como fundamentação as reflexões logoterapêuticas, trazemos para a consideração o aspecto da autotranscendência. Aline, que aspecto é esse? É o aspecto que constitutivamente humano, segundo o qual nós, humanos, somos capazes de nos dirigirmos a algo ou alguém diferente de nós mesmos. Auto, partimos de nós, né? Transcendência, para além de nós e dirigido, referido a um outro, a algo ou a alguém. Então, considerando esse aspecto, considerando-o, faz-se fundamental ver você em relação com alguém. A autotranscendência é dirigir-se a algo ou alguém, né? Então, você se conectando com uma pessoa que você ama, que você considera, faz-se necessário. Considerando esse aspecto da autotranscendência, faz-se fundamental enxergar você numa dada situação, num determinado momento, num determinado espaço, juntamente com um grupo ou não de pessoas. Um recorte situacional. Considerando esse aspecto da autotranscendência, faz-se fundamental conhecer os seus projetos. De novo, autotranscendência, referir-se, né, dirigir-se a algo, alguém diferente de si mesmos. Os seus projetos, aquilo que você quer alcançar, seu caminho existencial, é um caminho do tornar-se, né? Quem você não é ainda. É uma alteridade de alguma forma. E você se relaciona com isso. E na prática, né? Na prática, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente fala de romper com o autocentramento, a gente está falando de retomar um movimento existencial que possibilita a vivência de sentido. A gente está falando de retomar a conexão com as pessoas, retomar a conexão com as situações que se apresentam e retomar a conexão com as missões, com os projetos que a gente tem na vida, as tarefas que a gente sente como nossas. Às vezes, a conexão com uma pessoa vai pedir que a gente coloque num determinado momento, não indiscriminadamente, não o tempo todo, mas que em determinado momento a gente coloque essa pessoa acima de nós, num dado momento, e faça algo por ela que nos canse, que nos tensione, que doa em nós, mas que a gente entende que mesmo assim é o melhor e o importante a ser feito por amor àquela pessoa, naquela situação, não indiscriminadamente, não sempre, retomando, né? Então é algo que a pessoa autocentrada não consegue, porque por mais que ela tenha alguma conexão com o outro, ela continua engessada e enrijecida naquela noção de que o que mais importa totalmente e sempre é o cuidado dela mesma. Na prática, como é que a gente pensa isso em termos de projeto existencial, né? Sei lá, tem uma missão que você acha importante, né? Eu vou trazer aqui o nosso elemento da Escola do Sentido. A logoterapia é algo valoroso para nós. Falo nós porque tem eu, né? Mas tem o Matheus, que é o outro fundador da Escola do Sentido, tem os psicólogos da nossa equipe, tem o pessoal da supervisão que está com a gente, outros profissionais que também elegeram a logoterapia como a sua abordagem. Para nós, a logoterapia é um valor, né? Para nós, a logoterapia é algo valioso, que nos une, inclusive. Então, às vezes, a gente é, por exemplo, convidado a dar uma palestra. Se a gente partir para uma
compreensão de autocentramento, talvez fosse melhor recusar, porque a palestra vai exigir que você se canse, que você fique nervoso, né? Vai trazer uma série de elementos que emoções que não são as melhores de sentir, né? Vai exigir uma série de coisas que, se a gente não aceitar, a gente fica em paz, digamos assim. Mas é um projeto valioso para nós, divulgar a logoterapia, dialogar com pessoas que queiram conhecê-la. Então, a gente, naquela situação, abre mão do conforto, de uma pretensa paz interior, de não ser incomodado, de não ser tensionado, acreditando naquele projeto. E acreditando que, mesmo que aquele momento seja tenso, né, traga emoções que não são as melhores de sentir, elas vão ter, essa experiência vai ter um sentido, vai ter uma valiosidade. Então, também aqui a gente está quebrando o autocentramento em nome da de vivenciar esse aspecto da autotranscendência, vivenciar esse aspecto da transcendência, não para nada, mas porque vivenciando, nós podemos estar mais próximos de desdobrar sentido, e esse sentido pode ser reconfigurador para nós, criativo em nós, nos fazer crescer, né? E enriquecer a nossa experiência, a nossa existência, dentro de uma determinada situação. Quando a gente fala em romper com autocentramento, como é o título do vídeo, a gente está falando de romper com essa experiência engessada, que se coloca como centro de uma forma pobre e às vezes até aprisionadora. E, portanto, romper com esse autocentramento não é voltar para a submissão, para a falta de cuidado, para o descuido, para a desconsideração de si mesmo. Não. É libertar-se de algo que engessou, que aprisionou, né? E saber ser livre para reconhecer os limites, as possibilidades e o que é valioso para mim em cada situação, me permitindo estar em relação com as pessoas, em relação com os projetos e aberta a compreender, a captar o que a situação daquele momento me pede, o que é mais valioso naquela situação. Aí, né, nós estamos muito próximos de uma vivência de liberdade verdadeira e, por conseguinte, nos capacitando, vamos dizer assim, nos possibilitando, nos proporcionando uma possibilidade real e genuína de vivenciar sentido. E aí, para concluir o nosso vídeo de hoje, nossos compartilhamentos, eu queria deixar aqui uma dica de livro. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas considerações que eu fiz, encontrar ainda mais elementos fundantes da logoterapia, a gente leu esse livro num projeto aqui da Escola do Sentido, se chama Falta de Sentido, um desafio para a psicoterapia e para a filosofia, um livro que traz textos de Viktor Frankl, e muitos deles discutem temas que tangenciam o que conversamos aqui, né? Ele vai falar exatamente sobre essa busca desenfreada por estar sempre em paz, por estar sempre bem, que às vezes desconsidera as missões que nós temos na vida e as tensões que a vida nos traz, mas que estão, digamos assim, trazendo um potencial enorme, né, pungente, vibrante, de busca de sentido, de encontrar sentido, de desdobrar sentido real, genuíno, verdadeiro. Então, queria agradecer a você que ficou conosco aqui durante todo o vídeo. Dizer para você que qualquer comunicação que você queira fazer conosco, você pode utilizar o espaço dos comentários para sugerir temas para novos vídeos, mas também pode mandar um e-mail aqui para esse endereço, que a gente vai ter muito gosto, né, em receber o e-mail, em ler, em responder. Se você tem interesse de estudar mais logoterapia, se quer conhecer os projetos da Escola do Sentido, se quer conversar com a gente, fique à vontade para mandar um e-mail. E também, se quiser acompanhar a gente mais de perto, né, nos siga no Instagram, esse é o nosso escola, escola.do.sentido. Lá, eu, Matheus e toda a nossa equipe estamos compartilhando com você conteúdos ligados à logoterapia, ao estudo e à disseminação da logoterapia de Viktor Frankl. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.